Abençoado, tudo bem com vocês, gente? Boa noite, conforme combinado, estamos aqui todas as segundas, terças e quintas-feiras às 7 horas da noite para trazer uma reflexão, uma palavra da parte de Deus para o seu coração, ok? E você quer orar comigo todas as quartas e sextas-feiras, quarta 10h30 da noite, sexta 15 para meia-noite, estaremos aqui orando por você. Também quero lembrar a você que aqui na escola hoje tem culto, ok? O pessoal que é daqui de perto vem para cá 8 horas da noite. Daqui a pouquinho um culto maravilhoso de louvor ao nosso Deus. Se você não é uma pessoa apenas que se interessa em receber bênçãos, mas se interessa em oferecer algo para alguém, você deve vir para cá hoje, amém? Oferecer algo ao teu Deus. Sejam bem-vindos aí, Andréia, Hélio, Bispo Nunes, José Antônio, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu já quero entrar na palavra, vamos lá, parar de enrolar aqui e falar o que Deus colocou no meu coração para te entregar, tá bom? Hoje eu quero falar para você que às vezes é necessário a gente tomar um choque de realidade para que as coisas entrem nos seus devidos lugares. Choque de realidade, guarde este termo aí, porque eu vou falar sobre isso na reflexão desta noite. Mas para poder explicar para você sobre esse choque de realidade que é necessário, eu quero contar uma historinha para você real, uma história da igreja, ok? Deus me deu o privilégio de nascer num lar cristão, sou filho de presbítero que pastoreou igrejas, então desde criança eu sempre soube muito a respeito do que acontecia nos bastidores da igreja, né? No âmbito pastoral, sempre estive ali atento e sobre aquilo que acontece dentro da igreja e nos seus bastidores. Bem, deixa eu te falar uma coisa, até uns 30 anos atrás, não sou muito velho não, ok? Mas até uns 30 anos atrás, as pessoas quando se convertiam, elas se convertiam de verdade. Elas se convertiam de verdade. Então, quando você ouvia falar, por exemplo, de adultério, de fornicação, vício do cigarro, vício da bebida, prostituição, roubo e outras coisas mais, qualquer tipo de pecado que você possa imaginar aí, era algo que tinha a ver com aquela pessoa que ainda não tinha Jesus. Porque as pessoas que se convertiam, elas tomavam uma decisão: eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais adulterar, não vou mais fornicar. Ela tomava uma decisão, isso até 30 anos atrás, ok? Não estou dizendo para você que não havia pessoas dentro da igreja que faziam o que é errado, isso é impossível. Sempre haverão pessoas fracas, pessoas, algumas também enrustidas, infelizmente isso vai acontecer. Mas o que eu quero que você entenda é que até 30 anos atrás, essas pessoas que viviam na pecaminosidade dentro da igreja eram um número muito reduzido mesmo. E é por isso que o poder de Deus era extraordinário na igreja. Era algo assim que você não precisava fazer oração de libertação para os demônios manifestarem. Eu ainda sou do tempo, e repito para você, não sou velho, ok? Mas eu ainda sou do tempo em que os demônios manifestavam na igreja simplesmente porque o endemoniado entrava na igreja. Ninguém precisava dizer assim: sai Exu Caveira, sai Pombagira, sai Zé Pilintra. Não precisava disso. O endemoniado entrava, havia um poder, uma glória, uma unção tão grande dentro da igreja que o demônio pipocava lá dentro da igreja, ele tinha que pular para fora. Bem, os anos foram se passando e aí surgiu essa igreja moderna que facilitou a pregação do evangelho, né? Então eles começaram a pregar um evangelho que funciona assim: olha, vem do jeito que você está, recebe a tua cura, recebe a tua prosperidade, recebe o teu emprego, recebe a tua causa na justiça, mas não tem problema não se você está fornicando, se você está fumando, se você está bebendo, se você está traindo teu marido, isso aí você resolve depois. Deus vai te ajudar porque Deus é amor, Jesus é amor. Ok, isso é fato, isso é real. Eu também prego aqui na igreja que Jesus é amor, e aqui é um lugar que nós recebemos todas as pessoas com amor, sem julgar elas. Eu ensino o nosso povo aqui a não julgar o pecador. Nós aqui não apedrejamos os pecadores. Só que tem um detalhe: ao mesmo tempo que nós não podemos apedrejar os pecadores, nós também devemos lhes mostrar a verdade. Porque aí quando surgiu essa igreja nova, que facilitou a pregação do evangelho,
Deus me tocou em algo e eu cheguei a comentar com algumas pessoas. Eu disse para alguns amigos, eu falei, olha, eu já sei que os anos vão se passar e essas igrejas que estão facilitando a pregação do evangelho vão se encher, porque é muito mais fácil, né, servir um Deus assim, um Deus que aceita que eu continue na fornicação, um Deus que aceita que eu continue fumando dentro da igreja, bebendo dentro da igreja, um Deus que aceita que eu continue adulterando dentro da igreja. É muito mais fácil, né? Esse evangelho é muito mais tranquilo, é muito melhor. Então eu comentei com alguns amigos meus, essas igrejas, elas vão encher, mas vai chegar um momento em que essas pessoas vão perceber que esse evangelho que elas estão vivendo não é verdadeiro. Elas vão perceber que há um vazio dentro delas mesmo assim, mesmo elas estão dentro da igreja, mesmo elas tendo sido curadas do câncer, mesmo que elas conseguiram aumento de salário, que elas conseguiram o processo na justiça, que elas conseguiram isso ou aquilo, e que elas conseguiram fazer todas as suas vontades, né? Quiseram continuar no pecado e permaneceram no pecado porque o pastor falou que não tinha nada a ver com aquilo. E então essas pessoas chegará um tempo que elas sentirão necessidade da verdade. E isso a Bíblia Sagrada irá nos dizer, está escrito aqui no livro de Amós, no capítulo de número 8, a palavra de Deus diz assim, está chegando o dia, Deus está dizendo, está chegando o dia em que eu mandarei fome pelo país inteiro, pela terra inteira. Todos sentirão fome, mas não por falta de comida, nem com sede. Eles sentirão falta de ouvir a palavra de Deus. Eles sentirão falta de ouvir a palavra de Deus. E eu vou dizer para você, esse tempo já chegou. Por isso que Deus levantou essa escola aqui para ensinar a palavra. Quase todos os dias, pessoas me procuram pelo WhatsApp, pelo Facebook, por telefone, vem aqui na escola, pessoas que já receberam curas em igrejas, já receberam processo na justiça, já receberam um monte de coisa, mas de repente caiu a ficha, chegou o choque de realidade, o choque de realidade que vem para colocar as coisas nos seus devidos lugares, e aquela pessoa começa a perceber que tem alguma coisa muito errada com ela. Ela começa a perceber que apesar dela ter encontrado uma igreja que aceitou que ela continuasse fumando, que aceitou que ela continuasse bebendo, aquela igreja aceitou que ela continuasse fornicando, prostituindo, adulterando, jogando, sei lá, na Mega Sena, na Loteria Federal, aquela igreja aceitou tudo, mas aí os anos se passam e aquela pessoa, ela percebe que tem um vazio dentro dela. E aí eu quero agora, entre aspas, mudar um pouquinho de assunto. E eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que essa igreja moderna tem deixado de lado e que tem transformado você em uma vítima. Você talvez tenha se tornado uma vítima desse evangelho falso, desse evangelho fracassado, porque a igreja da atualidade tem deixado de lado algumas coisas simples, algumas coisas que nunca deveriam ter sido deixadas de lado. Por exemplo, Espírito Santo. A Bíblia Sagrada lá em Joel, Deus usou o profeta Joel para dizer, e há de ser, diz Deus, diz o próprio Deus, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, até os vossos empregados terão visões, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens profetizarão. Então Joel profetizou. Se passaram centenas de anos, Jesus nasce, vive, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e quando ele vai subir para os céus, quando aquela nuvem o toma, ele diz para as pessoas, fiquem no mesmo lugar, permaneçam firmes, porque eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vos ensinará todas as coisas, aquele que vos guiará no caminho da verdade. Aleluia! E aí então, passou-se mais alguns dias, e diz a Bíblia Sagrada lá em Atos capítulo 2, que todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando, quando de repente
Se ouviu o som como um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E de repente eles começaram a ter visões como se línguas de fogo começassem a pousar na cabeça de cada um deles. E de repente cada um deles começaram a falar num idioma diferente, numa língua diferente, que é o que nós chamamos de glossolalia ou línguas estranhas. E o negócio foi tão especial ali naquele dia, que o Pedro, que era um cara atrapalhado, que era violento, era descontrolado, que cortou a orelha de Malco, que fazia tantas besteiras. Você vai ler lá na Bíblia, você vai ver as besteiras que Pedro fazia. Esse Pedro, depois dessa experiência com o Espírito Santo, em uma única pregação, ele ganha 3.000 almas para Jesus, mais de 3.000 almas para Jesus. Agora, a igreja da atualidade não fala mais do Espírito Santo. Eles não falam mais. E os crentes estão vazios. Os crentes estão nas igrejas vivendo em fornicação, bebendo, fumando, jogando na Mega Sena. E não sabem quem é o Espírito Santo. Não sabem o que é esse poder extraordinário. E esse povo está se tornando vítima. Esse povo está se tornando vítima desse sistema maldito que entrou dentro da igreja. Então, o título da mensagem de hoje é um choque de realidade. Eu quero te chocar com essa palavra. Deus me trouxe aqui nessa noite para chocar você, para te dar um choque de realidade, porque é somente quando você entender que o evangelho que talvez você vive é um falso evangelho, é que Deus poderá te levar para o verdadeiro evangelho. Porque enquanto você acha que está tudo bem, enquanto você acha que está tudo certinho, porque você vai na igreja, ai que legal, meu pastor ele é tão legal, ele é tão bacana, olha, ele nem pega no pé, porque eu bebo as minhas biritinhas lá, eu vou no barzinho, eu jogo sinuca, eu jogo na Mega Sena, jogo na loteria, eu fumo meu cigarrinho, e o meu pastor é show de bola, olha, ele é tão legal, ele nem pega no meu pé. Enquanto você viver dessa maneira, sem cair na realidade, você não vai conhecer o verdadeiro evangelho. O que você está conhecendo aí é uma Bíblia apenas, é um livro de capa preta apenas, e esse livro nem o capeta tem medo. Certo dia, um pastor foi chamado para expulsar um demônio em uma casa, e a família que não sabia expulsar demônios achou que podia expulsar o demônio usando esse livro aqui, lendo esse livro lá para o endemoniado. Quando o pastor chegou na casa, sabe o que o endemoniado tinha feito com esse livro aqui? Ele tinha comido. Ele foi picando as folhas da Bíblia Sagrada e comendo. Só para você ver que o demônio não tem medo desse livro. O diabo não tem medo desse livro. Ele tem medo de quem pratica as coisas que estão escritas nesse livro, porque aí o Espírito Santo entra e faz morada na vida dessa pessoa. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho simples. Simples, simples, simples. Quem complica é a religião. A religião manda você acender vela, pagar promessa, andar de joelho até a Aparecida do Norte. A religião manda você fazer um monte de porcaria, manda você vender tudo e dar na igreja. A religião inventa um monte de moda. A outra religião manda você matar galinha, matar bode, matar cabrito para conseguir alguma coisa. A religião manda você fazer muitas bobagens, muitas besteiras. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples. É você se entregar a Jesus Cristo, aceitar Ele como teu Salvador e depois começar a praticar essa palavra, porque aqui a Bíblia Sagrada está dizendo, Deus diz que nos últimos dias Ele enviaria fome sobre a terra, mas não fome de comida, mas fome da palavra de Deus, fome da palavra verdadeira, fome da palavra que liberta, fome da palavra que transforma. Você precisa desejar essa palavra para que Deus te liberte. Enquanto você está buscando uma palavra que concorde com os seus erros, que concorde com os seus pecados, alguém vai te dar essa palavra? Vai, o diabo. Porque o diabo também conhece a palavra. E ele também inventa a Bíblia dele também. Você já ouviu falar na Bíblia satânica, por exemplo? Da seita do satanismo? Você já ouviu falar agora na Bíblia dos gays, por exemplo? Que eles fizeram para poder concordar com o pecado deles? Hoje tem Bíblia para tudo que é gosto. Então se você quer uma palavra para concordar com o seu pecado, ok, o diabo vai colocar rapidinho no seu caminho essa palavra e essa igreja e esse pastor, porque esse mundo está cheio de pastores assim, está cheio de profetas, de falsos profetas, está cheio de pessoas trazendo uma palavra mentirosa.
Agora, se você quer que as coisas voltem aos seus devidos lugares na sua vida, você precisa de um choque de realidade. Precisa entender que o Evangelho de Jesus Cristo não concorda com o seu pecado, não concorda com a sua fornicação, não concorda com esse seu vício da bebida, do cigarro, não concorda com esse seu vício de jogar na Mega Sena, na loteria, esse dinheiro maldito aí da Mega Sena, que é um monte de pai de família. Eu acho muito engraçado, porque se a igreja pede dízimo e oferta, as pessoas criticam a igreja, as pessoas falam que pastor é tudo ladrão, mas vai lá na lotérica todo mês fazer uma fezinha. Às vezes deixa de comprar o leite para o filho, deixa de comprar o remédio à mulher para tentar jogar na Mega Sena, na loteria, no jogo do bicho. E aí fica lá acumulado 150 milhões, 100 milhões, 80 milhões. E o povo ainda acreditando naquilo. Alguém pode ganhar aquilo? Pode. Só que não vai usar aquilo, porque é um dinheiro maldito. É um dinheiro que Deus não se agrada. É um dinheiro que está saindo do bolso das pessoas para não ajudar ninguém, para ir para o bolso de uma única pessoa. Então, isso são as coisas falsas que o mundo apresenta para você. E às vezes você vem para dentro da igreja e quer continuar fazendo essas coisas. Não quer que ninguém te corrija. E você precisa de um choque de realidade. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Eu estou falando aqui talvez ao vivo, e quem vai assistir posteriormente essa gravação, se Deus me deu essa palavra tão dura hoje, e eu não vou voltar atrás, quem me conhece sabe disso, eu não sou de enfiar o rabinho no meio das pernas não, eu falo que Deus manda mesmo, não estou preocupado em agradar você, estou preocupado em salvar a sua vida e a sua alma do inferno, e abençoar a sua vida, e eu te confronto agora e pergunto para você, olha para a sua vida, será que valeu a pena você ficar na igreja às vezes fornicando, bebendo, fumando? O que você ganhou com isso? Olha bem, faz uma análise. Será que realmente tudo tem dado certo para você? Ou você há de concordar comigo que algumas coisas estão fora do lugar, algumas coisas não estão encaixando, algumas coisas não estão dando certo, e você sabe que essas coisas que não estão dando certo é exatamente por causa dessa postura de vir para a igreja, mas não deixar a igreja entrar dentro de você. Conta-se aí uma história, uma lenda, né? Que uma mulher com a sua criança nas costas passou diante de uma caverna, e lá de dentro da caverna ela ouviu uma voz misteriosa que disse: entre aqui, tem um tesouro para você, pegue tudo que você puder, mas não esqueça do principal antes de ir embora. A mulher rapidamente entrou naquela caverna, e quando ela chegou lá no fundo, ela viu que tinha muitos tesouros, muitas coisas ali, riquezas. Ela colocou a criança, o filho dela, no chão e começou a pegar as coisas o máximo que ela pudesse, enrolou numa trouxa, pendurou nas costas, e aquela voz disse: você tem apenas 8 minutos para fazer isso, e depois a porta da caverna irá se fechar, e se você não sair, você ficará presa aqui dentro para o resto dos seus dias. Quando ela viu que a porta estava se fechando, ela agarrou a trouxa de tesouros e saiu. Ela foi para fora da caverna, e a porta da caverna se fechou. Quando a porta da caverna se fechou, ela se deu conta que a criança tinha ficado lá dentro. Ela se deu conta que a criança ficou presa na caverna. Ela se esqueceu do principal. Deixa eu explicar para você a moral dessa história. Na igreja de Jesus Cristo, tem muitos tesouros para você. Você pode ser um bêbado, um adúltero, um assassino, um pedófilo, um estuprador, não interessa, um corrupto. Se você vier aqui hoje me pedir uma oração, eu vou tratar você bem como eu trato qualquer pessoa. Eu não vou destratar você, eu não vou colocar você no final da fila. Eu vou dar o mesmo atendimento para você. Eu vou orar por você no nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser curado, mesmo sem ser crente. Mesmo sem ser crente, você vai ser curado, você vai ser liberto, porta de emprego vai se abrir para você. Porque é assim que acontece no mundo espiritual. Com Deus não tem esse negócio de eu tenho que virar crente para ser curado, eu tenho que virar crente para receber emprego. Não. Deus irá abençoar todos aqueles que têm fé. Se você for lá para o Novo Testamento, você verá vários casos assim. Agora, qual é o problema? É que muitas pessoas,
elas entram na igreja e aí elas recebem a cura, elas recebem o emprego, recebem uma bênção na vida sentimental, a restauração do casamento, só que elas se esquecem do principal, a palavra de Deus, porque só a palavra pode limpar você, só a palavra pode mostrar para você o que está de errado com você e os pecados que você precisa deixar de lado. Só a palavra pode fazer isso com você. Só a palavra pode limpar o seu coração, a sua mente, transformar as suas convicções, os seus paradigmas. Então muitas pessoas, elas vêm, fazem campanhas, recebem a cura, recebem os tesouros, mas depois elas saem da igreja, a porta se fecha e elas descobrem que não buscaram a palavra e que agora estão vazias novamente e que agora estão como vítimas do diabo. Então, que você possa sofrer este choque de realidade. Olhe para a sua realidade, olhe de fato para dentro de você e veja o quão falho você é, o quão pecador você é. Diz a Bíblia Sagrada que o filho pródigo, ele, quando ele saiu de casa, ele era rico, mas ele perdeu tudo. E quando ele estava lá no chiqueiro comendo a comida dos porcos, um dia ele caiu em si. O que significa cair em si? Significa refletir, parar para pensar. Eu quero dar essa lição de casa para você, porque talvez você está aí com o seu casamento destruído, talvez você está aí com a sua empresa falida, talvez você está desempregado, talvez você está numa cama de hospital agora com um câncer, com uma doença incurável, e você estava tentando aí refletir, como que eu vou resolver isso de uma maneira carnal, material, humana. E eu vou te dizer, não é de uma maneira humana que você vai resolver isso. Não é com remédio, não é com dinheiro emprestado, não é com um abraço, não é com um sorriso. Você vai resolver isso quando você parar para refletir e analisar o que é que causou essa destruição na sua vida. O que é que permitiu que o diabo destruísse os seus sonhos? Porque há uma causa, há uma raiz. Às vezes você está preocupado com a árvore que cresceu, só que a árvore não é o problema, ela é só a consequência. Você tem que cavar embaixo da árvore para ver a raiz. Aí você vai descobrir que talvez você não levava Deus muito a sério, que você não levava a palavra muito a sério, que talvez você é um desses crentes modernos que diz assim: não, para que igreja? Eu busco a Deus na minha casa, eu assisto o reverendo aqui no Facebook, está tudo certo comigo. Não tem nada certo. Por mais que as palavras que eu trago aqui venham da parte de Deus, eu já quero te avisar, se você não for para uma igreja, se você não tiver um pastor sobre a sua vida, um sacerdote, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você não ler a Bíblia na sua casa, se você não orar na sua casa, se você não se render diante do Espírito Santo, as minhas lives aqui, não vão adiantar nada na sua vida. Nada, 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 nada. Por quê? Porque esta live ela pode trazer algum conhecimento para você, mas este conhecimento precisa encontrar espaço para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu espero que você não tenha ficado irritado com a live de hoje, porque o tema é choque de realidade, e eu vim trazer um choque de realidade para você. Nada daquele negócio de Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, como que você é legal, ai, como que você é bacana, como que você é jóia, Jesus te ama, olha que legal, o evangelho é legal, vamos dançar aqui, para a direita, para a esquerda, dá uma voltinha agora as igrejas só fazem isso o tempo todo. Não sou contra dançar não, aqui na escola a gente dança, a gente pula, a gente se alegra, a gente dá risada, só que, querido, nós precisamos de um choque de realidade também. Entender que o evangelho de Jesus Cristo é coisa séria. Não dá para viver no evangelho e continuar bebendo. Não dá para viver no evangelho e continuar fornicando, prostituindo, fumando. Eu preciso tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. E aí o diabo perderá a legalidade contra a sua vida. Ele não terá mais nenhum poder sobre você. É você que vai passar a ter poder sobre ele. Aleluia. E eu quero profetizar no final desta live para você, que você receba esse choque de realidade e receba a força para dizer não para o pecado, para dizer não para as coisas erradas, se aplicar mais na igreja, parar de dar desculpa.
Você vai na igreja uma vez, fica 15 dias sem ir, você acha isso normal? Você acha isso normal? Para o reverendo isso é tranquilo, o reverendo não está nem aí para isso não. Se você quiser ficar um mês sem ir na sua igreja, ou aqui, quem vem aqui, para o reverendo isso é normal, eu não vou cobrar você. Agora, o mundo espiritual irá te cobrar. O mundo espiritual irá te cobrar, porque quando você olhar para o demônio e disser para ele, sai em nome de Jesus, ele vai olhar para a tua cara e vai dizer, ha, ha. Quem é você para me mandar sair? Agora eu estou orando, e a minha oração é para que Deus levante homens, mulheres, jovens, gente, firme com Deus, para a gente expulsar os demônios do nosso país, para nós expulsarmos as doenças das pessoas que nos cercam, para nós libertarmos as vidas que estão sofrendo, para nós desfazermos as macumbas no nome de Jesus. Uma igreja poderosa, uma igreja que tem fome da palavra, uma igreja que vive na palavra, e não uma igreja que vive só de campanhas, de bênção daqui, bênção dali. Não, uma igreja que vive na palavra. As bênçãos são consequências naturais. As bênçãos numa igreja que vive na palavra são consequências naturais. Aqui na igreja tem que ser natural o câncer ir embora. Aqui na igreja tem que ser natural a AIDS desaparecer. Aqui na igreja tem que ser natural o paralítico andar. E quando é que isso se tornará natural? Quando nós voltarmos a praticar a palavra e deixarmos o pecado de uma vez por todas de lado. Esta é a palavra que Deus tem para você hoje. Que Deus te abençoe. Amanhã, 15 para meia-noite, eu estarei em oração aqui ao vivo. Você pode orar comigo. E um último recadinho. A turma de alunos que vai estudar online já está quase tudo preparado. Se você tem um interesse, não deixe de falar conosco, porque nós vamos começar a turma na primeira semana de setembro. A turma que fará o curso da escola aqui à distância. Já tem aluno no Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E você quer fazer? Fala conosco. Que Deus te abençoe. Faça parte de uma igreja verdadeira. Se você faz parte de uma igreja que o pastor está deixando tudo do jeito que o diabo gosta, é melhor você orar. É melhor você orar e pedir para Deus te mostrar o lugar. Porque a igreja que é a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que vive na realidade. E não a igreja que vive um evangelho de mentiras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.